Bom dia, o sol já está brilhando. Ainda bem que eu sou professora, né? Porque pra cantora, eu ia morrer de fome. Gente, pega aí o livro, módulo 3, capítulo 8 de Ciências, os materiais do cotidiano. Pronto, abriram? Aí a primeira página aí, ó, é uma aranha. Eita, que aranha. Até que ela é bonita, né? Diferente daquelas aranhas pretas. Toda colorida. E a teia dela ainda tem uns cristalzinhos, toda bonita. Tão fina essa aranha. Página 213. Elásticos leves e elásticas leves e resistentes. Essas são algumas das características dos fios de seda que as aranhas produzem para construir suas teias. Esses fios são tão incríveis que, atualmente, diversos pesquisadores têm estudado uma maneira de produzir materiais com características semelhantes a eles. E para que serviria esse material? Para produzir roupas, por exemplo. Gente, essas bolinhas aí, tá? Não são cristais, não. São gotículas, são gotinhas de água, tá? Porque não tem como a aranha botar cristalzinho na teia dela, não, tá? Isso são gotas d'água, de água. Então, no quadro verde, ele faz algumas perguntas. Como você descreveria um objeto feito com material elástico? Como é que você ia descrever? Que ele estica, né? Estica. Eu, pelo menos, ia dizer, é um material que estica. B, você conhece algum tipo você conhece algum objeto do seu cotidiano feito de material elástico? Conheço a liguinha aqui, ó, do meu cabelo. A liga que prende meu cabelo, né? Ela aqui, ó. Você puxar, ela é elástica, ela estica, né? Ela é de elástico. Item C. Se você acha que é importante conhecer as características do material que será utilizado na produção de um objeto? Sim, eu acho interessante. Acho importante saber. E D. Você acha importante a realização de pesquisas científicas para o desenvolvimento de novos materiais? Sim, principalmente se conseguir, né? Se fizerem pesquisas para fazer mais objetos com coisas recicláveis, né? Ajudar o meio ambiente. Página 214. Propriedades dos materiais. Provavelmente você já percebeu que utilizamos diferentes objetos em nosso cotidiano e que eles são feitos de diferentes materiais. Os materiais apresentam diferentes propriedades. Para estudarmos algumas dessas propriedades, vamos acompanhar os experimentos que a professora Vânia realizou com a turma. Então, ela fez aí no primeiro balãozinho, ó. Essas duas bolas têm o mesmo tamanho, mas são feitas de materiais diferentes. Uma delas é de isopor e a outra de metal. Observem o que ocorre quando as colocamos em um copo de água. Então, ela pega aí, ó, as duas bolinhas e coloca num copo com água. A bolinha de isopor é essa branca e a bolinha de metal é essa cinza. Então, a bolinha de metal ela foi pro fundo do copo e a bolinha de isopor ficou, né, boiando lá em cima. Agora vamos pesar as bolas de isopor e de metal. Notem que mesmo sendo do mesmo tamanho, a bola de metal tem maior massa que a bola de isopor. Então, a bola de metal ela pesa mais, né, do que a bolinha de isopor. O que aconteceu com as bolas quando foram colocadas no copo com água? A bolinha de metal ela afundou, né? E a bolinha de isopor ela flutuou, né? Ficou flutuando aí em cima. O resultado que você citou na questão 1 está relacionado a uma propriedade chamada densidade, que relaciona a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Então, se você quiser marcar aí, né, o que é a densidade. No experimento realizado por Vânia, a bola de metal é mais densa que a água, por isso ela afunda.
Além disso, o metal é mais denso que o isopor, por isso apresenta maior massa. Já a bola de isopor é menos densa que a água, por isso ela flutua, e menos densa que o metal. Então, a densidade, né, é o peso do objeto, tá? Então, a bola de isopor, a bola de metal, ela pesa mais do que a bola de isopor, então ela tem uma densidade maior. Na página 215, ela continua aí, ó. Aqui temos 2 copos com a mesma quantidade de água. No copo 1, vamos adicionar 1 colher de chá de sal. E no copo 2, a mesma quantidade de areia. Então, 1 colher de chá de areia. Então, num copo ela vai botar sal, no outro copo ela vai colocar areia. Note que no copo 1 não conseguimos identificar o sal. Já no copo 2 é possível identificar a areia. Então no copo 1 é impossível, né, eu ver o sal. Por quê? Porque o sal ele se dissolveu na água, né? O sal consegue se dissolver, ele consegue dissolver na água. Já a areia não dá, né? Então a areia, ela, como também ela é pesada, ela vai pro fundo do copo, certo? A propriedade que alguns materiais têm de se dissolver em outro é chamada solubilidade. Solubilidade. É a propriedade que alguns materiais têm de dissolver, né, em outro, como a água e o sal, né? O sal consegue dissolver na água. No experimento realizado por Vânia, o sal se dissolve na água e por isso não conseguimos identificá-lo. Já a areia não se dissolve na água, por essa razão podemos identificar a areia que foi adicionada à água. Então, a solubilidade, né, como é que eu vou dizer? É o material que se dissolve em outro, certo? Observe o que acontece quando eu estico este elástico. Então, ela pegou aí uma linha de cabelo e está esticando. A escrita na lousa é possível graças à propriedade da dureza. Então, 2 coisas aí, ó. A elasticidade é a propriedade que permite ao material retornar ao seu formato original, após ser esticado ou comprimido, como o que ocorreu com o elástico. Então, ela pegou aí o elástico, ela pegou a liga do cabelo e ela esticou, aí ele estica e volta novamente para o mesmo formato. Então, isso aí é elasticidade, né? É você pegar, esticar o elástico e ele ainda volta para o estado original, né? O giz, por outro lado, é constituído de materiais que têm menor dureza que os materiais da lousa. Por isso, o giz é desgastado ao ser comprimido contra a lousa. Então, vamos marcando aí, ó, solubilidade, elasticidade, dureza, densidade, tá? Isso aí são todas palavras importantes que vocês têm que saber o que é que significa cada uma, ok? Página 216. Os materiais também podem apresentar a propriedade da condutibilidade térmica. Condutibilidade térmica. O que é isso? Os metais, por exemplo, são materiais que conduzem calor com maior facilidade e por isso são chamados bons condutores de calor. Outros materiais, como a madeira, o vidro, o plástico e o isopor, conduzem o calor mais lentamente. Eles são chamados maus condutores de calor ou isolantes térmicos. No quadrinho aí amarelo, o calor se refere à energia que é trocada entre corpos com diferentes temperaturas. Essa transferência de energia ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ele dá o exemplo aí da panela, ó. A panela geralmente é feita de metal, como o alumínio. Ela recebe o calor proveniente da chama do fogo e se aquece. Como o alumínio é um bom condutor de calor, a energia proveniente do fogo é transferida facilmente para a água e o alimento, aquecendo-os. Então,
como o metal é um condutor de calor, né? Ele vai aquecer e ele aquecendo, ele aquece a água que vai ferver. Ou aquece o alimento, né, que vai ser produzido. O cabo da panela geralmente é feito de baquelita, um material que é mau condutor de calor. Essa propriedade serve, por exemplo, para evitar queimadura nas mãos das pessoas que manipulam a panela. É tanto que se você tiver uma panela no fogo, lá com a água fervendo, né? Você pegar no cabo da panela, ele não vai estar quente, a não ser que você coloque a panela mal colocada no fogo, né? E a chama do fogo pegue no cabo, aí vai esquentar. Se não, se você colocar bem direitinho lá, ela não esquenta. Agora observe a fotografia a seguir. Então, vários corações, bolinhas, né? Aí é na geladeira, são ímãs de geladeira. Como é possível o ímã se fixar à porta da geladeira? O que é que vocês acham? A resposta à questão acima é propriedade magnética. Então, os objetos feitos com materiais que apresentam essa propriedade, como os ímãs, são capazes de atrair objetos feitos de alguns tipos de metais, como o ferro. Então, a propriedade magnética, né, é a propriedade que ajuda, né, que atrai objetos feitos de algum tipo de ferro. Há também objetos como os fios elétricos ligados aos aparelhos eletrônicos, que são feitos de materiais capazes de conduzir corrente elétrica. Essa propriedade é chamada condutibilidade elétrica. Propriedade magnética e condubilidade elétrica, a gente vai ver também, né, sobre eles dois mais à frente, nos próximos capítulos, ok? Então, você vai fazer aí agora a 217 e a 218. Bem fácil, sobre isso aí que a gente acabou de ver, certo? Então, vamos lá para a gente poder corrigir. Pronto, vamos corrigir aí, página 217. Se você puder fazer com lápis de cores diferentes, fica melhor na hora, né, que você for precisar estudar. Identifique a propriedade do material que compõe cada objeto indicado, escrevendo os termos do quadro abaixo nos locais adequados. Condutibilidade elétrica, elasticidade e propriedade magnética. No item A, borracha do balão de festa é elasticidade, ele estica, né? Elasticidade. Então, você vai ligar lá para o último quadrinho verde. Refere-se à capacidade de um material voltar à sua forma original, após ser esticado ou comprimido, né? Se você esticar ou você apertar, ele volta sempre para a mesma forma de origem, mesma forma original. B. Cobre do fio elétrico. Condutibilidade elétrica. Então, você vai ligar ele aí para o primeiro quadrinho. Refere-se à capacidade do material de conduzir corrente elétrica. E o item C, o ímã, propriedade magnética. Você vai ligar aí para o quadrinho do meio. Refere-se à capacidade do material de atrair objetos feitos de alguns tipos de metais. Certo? Então, item A, elasticidade, você liga para o último. Item B, condutibilidade elétrica, você liga para o primeiro. E o item C, propriedade magnética, você liga para o do meio, para o segundo. Página 218, questão 2. Veja a situação a seguir. Ao tocar na maçaneta metálica da porta, Frederico teve a impressão de que esse objeto estava a uma temperatura menor do que a parte de madeira da porta. Né? Porque a maçaneta e a madeira, eles têm resultados diferentes de condubilidade térmica. Então, cada um que eu posso dizer, cada um tem a capacidade de conduzir, né,
o calor de maneira diferente. Em relação à situação descrita acima e com base no que você estudou sobre as propriedades dos materiais, pinte os quadros da alternativa correta. Pode ter um, pode ter dois, pode ter todos, então vamos lá. Os objetos são feitos de diferentes materiais, mas todos os materiais apresentam as mesmas propriedades. Falso, tá? Propriedades diferentes. O segundo quadrinho, o metal é um bom condutor de calor. Por isso, a troca de calor entre a mão de Frederico e a maçaneta metálica ocorre mais facilmente do que entre sua mão e a porta de madeira na parte de madeira da porta. Verdadeiro. Então, você vai pintar esse aí. Terceiro quadrinho. A propriedade dos materiais relacionados à situação vivenciada por Frederico é a de condutibilidade elétrica. Verdadeiro ou falso? Não é condutibilidade elétrica, é condutibilidade térmica. Então, essa daí está errada. E o último quadrinho, a sensação vivenciada por Frederico está relacionada à capacidade que os diferentes materiais têm de conduzir calor. Certo. Então, você vai pintar o segundo quadrinho e o último quadrinho, o segundo e o quarto quadrinho, tá? 3. Observe a fotografia ao lado e assinale a alternativa adequada. Então, tem um copo aí com óleo e água. Né? O óleo e a água, eles não se misturam. O óleo não se dissolve na água e apresenta menor densidade do que a água, por isso não afunda. O óleo se dissolve na água e apresenta maior densidade do que a água, por isso não afunda. O óleo não se dissolve na água, dá pra ver aí pelo desenho, né? O óleo em cima e a água embaixo. Então, você vai marcar aí o primeiro quadrinho. O óleo não se dissolve na água. Ok? E pra gente concluir aí esse capítulo 8. Estica e volta, conduz corrente elétrica e calor, atrai alguns objetos, dissolve-se ou não, flutua ou afunda. Essas são algumas situações relacionadas às propriedades dos materiais. Vamos relembrar algumas delas. Vamos lá. A condutibilidade térmica está relacionada à capacidade dos materiais de conduzir calor. Então, tá aí ele dando o exemplo do ferro, né? Condutibilidade elétrica está relacionada à capacidade dos materiais de conduzir corrente elétrica. Então, condutibilidade térmica é o calor e condutibilidade elétrica é a corrente elétrica, ok? Os materiais com propriedade magnética são capazes de atrair aqueles feitos com algum tipo de metal, né? O ímã. A densidade relaciona a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. A elasticidade está relacionada à capacidade do material de voltar à forma original após ser esticado ou comprimido. A solubilidade se refere à capacidade de um material se dissolver em outro, né? Ele dá o exemplo aí da água e do açúcar, água com açúcar. No texto lá ele deu água com sal e ele tá dando água com açúcar. Em relação à dureza, alguns materiais são mais duros do que os outros. Os materiais que constituem o prego têm maior dureza do que a madeira. Então, o prego consegue entrar na madeira. Então tá aí, estudem essa página aí, estudem isso aí, porque pode ser que eu coloque na prova, ok? Então, beijinhos e até a próxima aula.